Alô pessoal, professor José Carlos aqui, mais uma dica para a área jurídica do MPU. No projeto Gran Cursos MPU, Ministério Público da União, a carteira é minha. Eu sempre digo, a carteira não é minha, a carteira é sua. Você está estudando com afinco e perseverança, tudo vai dar certo, você vai aprovar. Deus é Pai, vamos lá. Hoje o nosso tema é exame de corpo de delito. Nos crimes não transeuntes, grava isso. Nos crimes não transeuntes, aqueles que deixam vestígios, ok? Nos crimes não transeuntes, nas infrações, gênero, não transeuntes, aquelas que deixam vestígios, é obrigatório o exame de corpo de delito, seja o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-la a confissão do acusado. Olha o que diz o artigo 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígios, não transeunte, anota aí, será indispensável conditio sine qua, condição sem a qual não há, é imprescindível, obrigatório, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-la a confissão do acusado, é óbvio. A confissão não é mais a rainha das provas. Isso aí era lá no tempo dos tribunais de Inquisição, lá na época do direito canônico, direito penal da igreja. Assiste a aula nossa aí sobre sistemas processuais penais que a gente fala desse aspecto histórico. Mas vamos lá. Então existem dois tipos, duas espécies de exame de corpo de delito direto e indireto. Então o exame de corpo de delito pode ser direto ou indireto. O direto não tem mistério. O que é o exame de corpo de delito direto? O que é o exame de corpo de delito direto, né? É exatamente aquele realizado no corpo do crime, ou seja, nos vestígios sensíveis da materialidade do crime. Então, exame de corpo de delito direto é o exame realizado no próprio corpo do crime, nos vestígios do crime. Por exemplo, num crime que deixa vestígios, já que nós estamos falando de não transeuntes, num homicídio, é o exame realizado no cadáver. Ok? O exame de necrópsia ou necropsia. Então não tem mistério o exame de corpo de delito direto. Agora, pode acontecer, o caso do goleiro Bruno, que está em liberdade novamente aí, vocês estão sabendo disso, né? Isso é outra discussão, se é justo ou se não é, enfim. Então, no caso do goleiro Bruno, o que nós tivemos? Uma acusação de um homicídio na moça lá, Nelisa Samúdio, e nós não tivemos o exame de corpo de delito direto. Por quê? Porque não foi encontrado o corpo da vítima. Mas eu tenho que achar uma forma, e o legislador achou, para não preservar e não, obviamente, prestigiar injustiças, né? Como? Imagina o seguinte, se eu só pudesse ter condenação por um homicídio, se eu tivesse o corpo da vítima, bastava o autor, o homicida, jogar, por exemplo, o corpo da vítima em alto mar, que ele não seria punido. Então, o legislador foi muito inteligente aqui. Ele diz assim, que nos crimes que deixam vestígios os não transeuntes, eu posso ter o exame de corpo de delito direto, ou seja, realizado no próprio cadáver da vítima, falando do meu exemplo de homicídio, ou o exame de corpo de delito indireto. E é isso que vão te perguntar em prova. O que seria esse exame de corpo de delito indireto? Bom, o entendimento majoritário, doutrinariamente falando e jurisprudencial, é que o exame de corpo de delito indireto é a prova testemunhal. Isso está previsto no artigo 167. A testemunha que viu os vestígios, o corpo do crime, ou a testemunha que presenciou o crime, né, ela vai suprir essa ausência do cadáver, da ausência do cadáver, melhor falando. Então, olha o que diz o 167. Não sendo, grava aí que esse é o exame de corpo de delito para a doutrina majoritária e jurisprudência indireto. A prova testemunhal suprindo a falta aí da ausência de materialidade do crime. Não sendo possível o exame de corpo de delito, está falando obviamente do direto, por haverem desaparecidos os vestígios, o corpo do crime, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a sua falta. Então, se você tiver que marcar na sua prova, ou numa prova discursiva, o que seria o exame de corpo de delito indireto, a dica que eu te passo é a seguinte: não se exige para a doutrina majoritária e para a jurisprudência uma formalidade, não. Não precisa de um laudo técnico, não. O que eu vou dizer, a prova testemunhal que presenciou o crime
ou os vestígios materiais do crime poderá suprir a falta do exame direto no corpo da vítima. Isso está previsto no artigo 167. A doutrina e a jurisprudência vão além. A prova testemunhal e também documentos hábeis que comprovem a materialidade do crime. Fotografias, por exemplo. Tá aqui, eu coloquei para vocês aqui, ó. Não há qualquer formalidade. Não tem, não precisa de formalidade. É a prova testemunhal. É a prova testemunhal ou documental, documentos, suprindo a ausência dos vestígios da infração. Essa é a corrente majoritária. Então eu posso ter fotografias, o prontuário médico de um posto de saúde atestando que a pessoa deu entrada lá e depois sumiu, enfim. Isso também pode servir como prova de materialidade. A jurisprudência vai além. Ela diz, é muito comum isso, ela diz que eu posso ter o exame de DNA em gota de sangue, o exame em esmalte dentário, também são indícios que houve a certeza moral do crime, que o crime realmente ocorreu, que houve a materialidade do crime. Não tenho como prová-la diretamente porque eu não tenho corpo, mas eu tenho como comprová-la indiretamente. Então, seja pela prova testemunhal, seja por documentos, fotografias, prontuário médico e também por exame de DNA em fio de cabelo, gota de sangue. Em Brasília, aqui onde nós estamos gravando no Gran Curso, nós tivemos um policial que foi condenado em tribunal do júri, que o corpo da vítima, que era a sua noiva, ex-noiva, melhor falando, não foi encontrado, mas encontraram em gotas de sangue da moça, em exame de DNA comprovou isso, no porta-malas do veículo. Isso serviu como exame de corpo de delito indireto. Agora, toma muito cuidado, porque existe um entendimento minoritário, e é defendido, já era defendido pelo Hélio Tornag, é defendido pelo Eugênio Pacelli de Oliveira, que é um grande doutrinador, ok? Pelo Vicente Greco Filho também, que é muito bom doutrinador, que diz assim, nada disso. A prova testemunhal não é o exame de corpo de delito indireto. Não. O exame de corpo de delito indireto tem que ter perícia. Tem que ter perícia. O perito vai fazer um laudo em cima da prova testemunhal. O perito vai fazer um laudo em cima das fotografias. O perito vai fazer um laudo, então exige-se formalidade sim. E eu coloquei aqui corrente minoritária. O exame de corpo de delito indireto, para esses doutrinadores, Eugênio Pacelli, Hélio Tornag, Vicente Greco Filho, é um exame pericial sim, por um perito oficial ou por 2 não oficiais. O código diz isso. Por um perito oficial ou por 2 não oficiais. Após colherem os depoimentos e após analisar os documentos, se houver fotografias, por exemplo, eles vão elaborar um laudo pericial. Este não é um entendimento majoritário. O entendimento majoritário é a corrente acima, que a prova testemunhal ou o simples documento, sem laudo, sem formalidade, constituem sim o exame de corpo de delito indireto. Tá claro? Isso veio muito à tona no caso do goleiro Bruno, né? Então fique ligado, eu posso ter um homicídio, posso ter a condenação de um homicídio sem que haja o cadáver? Posso. Artigos 155 combinado com 167. Artigos 155 combinado com 167. 155 tem que ter o exame de corpo de delito indireto nas infrações não transeuntes. 167 diz que a prova testemunhal pode suprir essa falta da ausência do cadáver. Abraço, até o próximo encontro.